Vamos formar nossa mesa para dar início ao segundo debate dessa quinta-feira, Democracia 2.0. Daniel, apostos aí, Pop, microfones. Vamos começar chamando... Vamos para os Estados Unidos direto, por favor. Vamos então falar com a Vitória Esser, que está nos esperando lá direto dos Estados Unidos, que vai falar sobre as experiências do governo americano com redes sociais. Vitória? Estamos tentando solucionar um problema técnico de áudio aqui. Estávamos com áudio. Vitória? Can you hear us? You can talk, please. Hello, Vitória? Are you hearing us? Okay. Can you hear me? Okay. Yes. Okay. You can talk now, Aha. please. Hi. Okay, you can hear me, right? Yeah. Okay. I'll start over. Okay. Thanks. So, hello, Porto Alegre. My name is Victoria Esser, and I'm with the U.S. State Department. And I just wanted to spend a very few minutes talking with all of you virtually. I wish I was there with you in person about what we call digital diplomacy, which basically means using social digital, que é usar a mídia digital e inovação forward our U.S. foreign policy goals. Desenvolver a política externa dos Estados Unidos. E isso é uma parte integral dos nossos esforços. E o Secretary Kerry tem dito que você não pode só falar sobre diplomacia digital, é diplomacia, ponto final, porque faz uma parte muito importante do nosso trabalho. Então, eu vou dar alguns exemplos. Estamos nos esforçando para estar de acordo com todas as mudanças que estamos vendo no mundo, em termos das mudanças que a tecnologia tem criado, em tudo, de comunicação para como as pessoas fazem seus negócios, no mundo da educação, jornalismo e, por exemplo, temos mais de 300 contas de Twitter, mais de 400 páginas do Facebook, com mais de 200 milhões de fãs. Estamos no YouTube, no Google+, Wix e MacTube, dependendo de onde você está no mundo. E provavelmente nossas embaixadas estão tentando conversar com você por meio da mídia social. E é por isso que estamos fazendo isso. E a razão por que estamos fazendo isso é, em primeiro lugar, isso nos ajuda a entender o que acontece em países e isso traz mais riqueza para nosso engajamento diplomático. Por exemplo, nosso embaixador na Tailândia, Chris McKinney, ela
ela trabalha na embaixada em Bangkok, e essa embaixada tem presença de mídia social que eles usam para a embaixada e para a missão na Tailândia. E a Ambassador Kenny, ela é uma usuária bem ativa das mídias sociais. E ela tem um blog, ela está no blog quase todo dia, falando sobre suas viagens pela Tailândia, falando sobre questões de política, do alimento na Tailândia, as pessoas que ela conheceu. E esse blog é em inglês e em tailandês. Então ela pode conversar com pessoas por toda a Tailândia em tempo real, de uma forma que atravessa muitas das formalidades diplomáticas e assim criar um nível mais profundo de entendimento e engajamento com pessoas pela Tailândia. Isso acontece pelo mundo todo e, inclusive, com o secretário de Estado John Kerry, que algumas semanas atrás foi o primeiro secretário de Estado que passou pela Quênia. Se vocês não sabem o que é isso, isso é uma conferência virtual que pode ter até 10 pessoas. Eu sei que não preciso falar isso com você, mas ele tinha um moderador e conversou com americanos pelo país todo sobre suas perguntas, intitulado Estados Unidos e o Mundo, o que tem a ver comigo? E fala sobre por que nós, como pagadores de impostos, devemos nos envolver em questões da diplomacia internacional e por que isso é importante. Então, isso é mais uma forma que podemos falar com pessoas fora dos Estados Unidos. Isso chega até o nível do secretário de Estado e até nossos funcionários de mais baixo escalão pelo mundo afora. Também nos ajuda a conseguir nossos objetivos de desenvolvimento. Por exemplo, esse é um exemplo que eu gosto muito pessoalmente. É um desafio, existe um desafio do nosso Departamento de Assuntos Africanos, que inclui nossas embaixadas e engajamentos com a África. Tem uma parceria com uma ONG que ajuda-nos a criar aplicações para resolver problemas da comunidade. E eles montaram um desafio para um grupo de pessoas para que organizações e indivíduos como vocês pudessem, juntamente com tecnólogos, ver quais são os desafios e assim desenvolver a solução para cada desafio. E vamos trazer um painel de juízes internacionais para selecionar as melhores soluções e dar um prêmio e alguma ajuda a essas melhores soluções. Isso já aconteceu para 3 desafios diferentes. O primeiro foi uma aplicação chamada iCal. É uma aplicação que funciona com mensagem de texto em celulares simples, que permite um fazendeiro na Quênia receber informações sobre os ciclos de reprodução do seu gado, onde fica o veterinário mais próximo, a história do consumo do leite, das suas coleções de gado. E isso tem aumentado a lucratividade dos produtores rurais. Também tem aberto a consciência deles a respeito de mudanças climáticas e empreendedorismo. Então, essa mídia social não é só uma forma de conversar com outras, mas é uma forma de resolver problemas de verdade que existem em nossas comunidades. Assim, agrupando pessoas que podem conversar um com o outro e ajudar um ao outro. Então, o que nós temos visto é um impacto verdadeiro do Departamento de Estado, providenciando assim maior transparência a respeito das nossas políticas e como nós abordamos questões diferentes. Estamos tendo conversas no Facebook, perguntas e respostas no Twitter, para
convidar certas perguntas, respostas, críticas, etc., sobre as nossas políticas, sobre as várias questões. Isso tem ajudado nossos diplomatas ao mundo afora a entender o ambiente local de forma mais profunda e, com certeza, nos ajuda a compartilhar a informação de uma escala bem maior. Então, eu creio que isso vai continuar a crescer e vai ser importante para o Departamento de Estado e vai continuar a crescer em importância para todos vocês quando vocês pensam em como resolver desafios e gerar resultados. Então, muito obrigado por me permitir estar aqui. Boa sorte com o resto da conferência. Boa tarde. Obrigado. Too bad she can't stay for the questions. But I think it's important. I see that Fabrício is here. O Fabrício Solanha, Gabinete Digital, o Ricardo Popp, da Secretaria-Geral da Presidência da República, e eu tenho que consultar aqui as anotações virtuais, questões que a digitalidade nos impõe. O Erikur Bergman, que é da Bifrost University da Islândia, a gente vai trazer então um debate sobre democracia 2.0. Eu acho que é impeditivo a gente não abordar o tema falando de uma das primeiras frases que a Vitória falou, que é uma diretriz do Departamento de Estado americano, dizer que não existe diplomacia digital. Todos nós temos algum tipo de experiência de democracia focada em redes, e até quando, Ricardo, eu passo a palavra para ti, a gente vai ter que demarcar essa fronteira de que não existe o digital apenas. O que existe é democracia, é participação, é inclusão, é a interação que acontece em diferentes esferas, inclusive na esfera digital. Então, eu queria te provocar, a gente nem combinou isso, eu peguei a fala da Vitória, estou te botando uma bola nas costas agora. Até quando a gente vai ter que ficar dizendo que o que a gente faz não é só digital? Legal que você, sem saber, você me passou uma bola que eu estou preparado para chutar. Eu justamente pensei em fazer uma fala um pouquinho sobre, bem rápido, que aqui a coisa é conexões globais, sobre isso, sobre o conceito de democracia 2.0, inspirado também um pouquinho pela fala aqui da Kátia Figueira no Twitter. Engajamento digital, governo e sociedade usando as mídias sociais para interagirem e participarem politicamente. Então, quer dizer, a gente está falando de participação social, de participação política, a gente não está falando de uma participação ou de uma ideia de participação que está muito longe do que a gente já está habituado, inclusive, a fazer no Brasil. Eu acho que esse conceito de democracia 2.0, pegando a parte 2.0, tem o lado hype disso, né, que está na moda. Quer dizer, 2.0 agora é tudo que se contrapõe a 1.0, então 1.0 é aquela coisa estática, quadrada, careta, centralizada, lento, né, a gente usa para tudo, e o 2.0 é o que é dinâmico, responsivo, descolado, distribuído e rápido. Isso é o 2.0. E aí a gente vai ver na gênese dessa ideia, ali pelo menos o cara que é conhecido por ter criado isso, eventualmente não foi, deve ter sido uma criação colaborativa, como todas as grandes invenções da humanidade, mas é o Tim O'Reilly, né, que chegou e falou, agora a Web 2.0, e fez isso muito na pegada da publicidade, né? Ele queria criar um nome para marcar a diferença. E por quê? Porque ele queria justamente criar essa ideia da contraposição. Mas tem uma questão conceitual boa por trás, que é a ideia das plataformas. Então, quer dizer, a Web 2.0, ela deixa de ser uma web de produtos ou de elementos finalizados e fechados, e passa a ser uma web de elementos abertos, padrões abertos, software livre, e onde as pessoas podem criar coisas em cima dessas plataformas. Pode ser uma plataforma de notícias, ou então uma plataforma para troca de arquivos, o BitTorrent. Pode ser uma plataforma de blogs, perfis, as redes sociais são plataformas. Ambientes que, a partir de metodologias e tecnologias quase sempre abertas, se propõem a resolver problemas de ação coletiva. Ou criar problemas para a gente resolver também. Tem esse lado. E aí, beleza. Daí, dessa ideia de Web 2.0, começa a surgir o que? A ideia de governo 2.0. O que é o governo 2.0? Governo como plataforma. Tem uma vertente tecnológica aí, que é do ponto de vista da gente
enquanto governo, construir códigos, utilizando softwares livres e padrões abertos para que as pessoas possam interagir, os cidadãos possam interagir com esses códigos, mas tem uma vertente aí metodológica, que é quando a gente pensa em abrir processos e age abrindo processos na rede. Então, quando toda a construção de políticas públicas se torna um processo aberto, rastreável e participativo. Da mesma maneira que são os códigos desde que a internet surgiu, sempre, né, baseado em padrões abertos que pudessem ser remodelados por qualquer pessoa, por qualquer coletivo. E aí, se a gente olhar que esse conceito também influenciou a própria ideia de governo aberto, né? Governo aberto, se você olha os documentos da OCDE, em 2003, por exemplo, pouco tempo atrás, falava-se muito em transparência, participação aparece, mas vai olhar hoje. Cocriação, colaboração, espaços de criação conjunta, governo e sociedade. Que é transparência e participação no meio também, mas a forma, o empacotamento agora é outro, né? Então, acho que tem é importante marcar essa diferença. Então, o desafio, na verdade, nosso, enquanto governo, eu falo de uma posição institucional, lá da Secretaria, é como é que a gente faz para criar e multiplicar esses espaços que sejam verdadeiramente colaborativos, que tenham uma relação pautada por confiança. E a democracia 2.0, aí chegando na culminação, aí vem uma provocação para a sociedade toda, inclusive para as instituições privadas, né? Na minha visão, de que grandes organizações, assim como governos, algumas são mais poderosas que governos, também precisam, isso para que a gente tenha uma democracia 2.0, se colocar da mesma maneira que a gente cobra os governos, se colocar de formas abertas e transparentes, porque também tem muito poder concentrado aí. E aí, uma sociedade com democracia 2.0, a gente pode pensar uma sociedade onde você tem corresponsabilização radical entre governo e sociedade. E aí, o que eu estou falando, né, um pouquinho da provocação do Daniel, estou falando aqui de coisas que, sim, em alguma medida dependem de tecnologia, mas eu estou falando de questões que são questões desde que o mundo é mundo, ou como diria minha sogra, questões que existem desde o começo do mundo, que são questões de diálogo, colaboração, construção conjunta, e que estão acima dessa coisa, se eu vou usar isso, se eu vou construir uma constituição via Facebook, que nem a Islândia provocou, ou se eu vou fazer isso usando outra tecnologia. O que tá por trás é que, essencialmente, a sociedade cobra, o novo paradigma que a gente está vivendo cobra situações reais de colaboração, situações reais de corresponsabilização. Então, basicamente, essa coisa que a gente está buscando é ter espaços e ambientes de cocriação como regra, funcionando e com efetividade, que esses espaços consigam resolver os problemas de ação coletiva, os dilemas de ação coletiva, como, por exemplo, o problema do esmagamento de minorias, é uma coisa crítica. Passa também por uma mídia menos concentrada, né? O poder simbólico concentrado também não faz parte de uma democracia 2.0, chamemos assim provocativamente. Passa pela vitória do software livre também, do ponto de vista não só das licenças, mas do ponto de vista das metodologias de colaboração baseadas na ética hacker. A gente falou disso agora há pouco aqui na mesa, né? Que é basicamente alguns problemas que os hackers já resolveram. Como, por exemplo, como que você faz para construir um software, um sistema tão complexo, que envolve milhares e milhares de pessoas, como o kernel do Linux, como uma distribuição do Linux, de forma coletiva, descentralizada, e que saia e com um produto bom, de qualidade, com um resultado melhor do que os que são feitos de forma hierárquica e centralizada. Então, então, na verdade, assim, aí falando um pouquinho da Secretaria-Geral, acho que também há uma expectativa da gente falar um pouco disso. No mês que vem, a gente vai fazer uma experiência um pouco inspirada no que a gente já fez em parceria com o pessoal do Ministério do Planejamento, na construção do portal de dados abertos. Eles têm um mérito, eles foram os pioneiros nesse processo de como construir, pioneiros no governo federal, porque a gente tem uma experiência muito inspiradora também aqui no Gabinete Digital, que foi bem nessa linha também, de como construir de forma colaborativa com a sociedade, usando as metodologias de software livre. Então, nós vamos fazer, por exemplo, a construção de aplicativos e plugins para o portal da participação social,
nós vamos fazer com reuniões abertas, com streaming, né, transmissão por internet, com plataformas de contribuição com tickets, que são os requisitos, resolução de problemas, toda aberta também na rede, usando plataformas a estilo do GitHub, que é uma grande rede social de compartilhamento de código. Então, a gente vai aplicar essas metodologias na concepção e na expectativa de que a gente consiga dialogar com potencialmente com milhares de pessoas que queiram replicar essas experiências nos seus municípios, nas suas organizações, porque a gente não precisa centralizar isso. A gente vai fazer de forma tão transparente e aberta. Claro, vai ficar claro desde o início que algumas decisões de projetos são nossas. Então, decidir se a gente vai incorporar ou não uma contribuição que veio pela rede, a decisão é nossa. Mas o código lá está tão aberto e o processo que ele foi gerado está tão aberto que qualquer participante pode, discordando de uma decisão nossa, fazer uma replicação de tudo aquilo e tocar o projeto para o lado que ele quiser, porque em termos jurídicos, de licença, em termos de metodologias, a gente vai estar totalmente hackeável para isso. Então, acho que esse é um dos caminhos que apontam para essa lógica. E, não sei, acho que... Tem um minuto. É isso aí. Não, aí Sou chato do relógio. Para finalizar, eu realmente faço coro com a provocação do Daniel. Acho que, quando eu falo... Eu tenho um background, eu venho da área técnica, sou meio hacker, meio cientista político, mas, às vezes, meu discurso, ele soa muito técnico, não tenho como evitar. Mas o que eu estou falando aqui não é só de tecnologia, não é só de desenvolvedor. Eu estou falando aqui de metodologias absolutamente inovadoras de colaboração, que dependem de conhecimento aberto, dependem de liberdade, dependem de construção coletiva, que os hackers já inventaram, não há pouco tempo atrás, e que a gente tem que olhar seriamente todas as organizações, inclusive o governo, para poder construir a nossa democracia, que a gente vê que não é uma democracia necessariamente digital, é uma democracia, mas que se inspira muito nessas técnicas. Cara, só o Ricardo Popp, que eu conheço já há algum tempo, para recuperar o conceito de Web 2.0, Web como plataforma, algo que em contínua transformação. Não citou, faltou por 10 do Popp, citar que um dos principais conceitos que o O'Reilly traz no texto é a arquitetura da participação. O que ele acabou de falar no final é a arquitetura da participação. Eu acho o Popp tão genial que ele conseguiu inserir a sogra dele no meio do discurso, para dizer que a democracia está sendo reinventada por esses valores hackers, que não se restringe à questão do código, não se restringem à maneira como o software deve se portar na rede e deve ser replicado, mas toda essa apropriação que a sociedade está vendo hoje de compartilhamento e cocriação vem de um ambiente anterior. Então, dados os meus primeiros pitacos aqui, a gente vai chamar o senhor Eiríkur Bergman. Ele é politólogo, professor da Escola de Ciências Sociais de Bifrost University da Islândia, diretor do Centro de Estudos Europeus da mesma universidade. Ele foi membro do Conselho Constitucional do seu país, que elaborou aquela primeira Constituição crowdsourceada, né? Todos os cidadãos, através do Twitter, puderam mandar suas contribuições. A Islândia hoje é uma referência nessa democracia, e seguindo a batida da provocação inicial, assim como eu também acho que democracia digital é um termo que a gente tem que repensar se tem que usar ou não. Democracia 2.0, 3.0, 4.0, democracia, né? Mr. Bergman, nice to meet you. Hello, my name is Eiríkur Bergman. It's very nice to be here in Porto Alegre. I'm very happy. Estou muito feliz pelo convite para falar neste evento. Porto Alegre tem a sua fama pela democracia participativa no mundo inteiro e todo aquele projeto do orçamento, o que é muito importante para o desenvolvimento, e foi um dos módulos que nós olhamos quando lá na Islândia a gente pensou na ressurreição da Islândia depois da crise que houve. Nós sofremos uma grande crise em 2008. Uma
das demandas que vieram dos protestantes depois que a Islândia colapsou, foi reescrever a Constituição da Islândia, e era um negócio não terminado desde 1944, e muitas pessoas acharam que agora era uma oportunidade para a Islândia para se reunir e se reunir com a sociedade independente e fazer uma nova Constituição. Um dos principais aspectos disso foi abrir o processo para a participação do público em geral. Então, era para conseguir retomar a legitimidade depois do que ocorreu, para que permitisse às pessoas que elas participassem no esboço dessa nova Constituição, mas não apenas os políticos profissionais, mas o povo. Então, a pressão do público, o novo parlamento de esquerda, em 2009, eles começaram esse processo, que ainda não terminou, não foi ratificado ainda, mas o processo foi que a Islândia ia ter uma autoridade nacional de 1.000 pessoas que iam deliberar e colocar as fundações para o seu Conselho Constitucional, que foi eleito pelo público em geral, e que ele ia, então, tomar a tarefa e reescrever a Constituição. Eu fui um dos 25 membros eleito para o Conselho, e uma das primeiras decisões que nós fizemos quando começamos foi abrir o processo e usar as novas tecnologias e todos os aparelhos possíveis para as pessoas participarem. A gente teve um aconselhamento, muitos especialistas em Constituição nos aconselharam a ir para uma montanha distante, estar longe da sociedade para completar o documento. Mas nós, na realidade, decidimos o oposto. Isso foi vital para dar legitimidade ao processo, que permitisse acesso às pessoas. A gente contratou uma equipe de tecnologia muito boa, criou esses outlets, essas possibilidades de saída das informações, então Twitter, Facebook, todos os tipos de mecanismo. A gente até postou os nossos telefones privados para as pessoas participarem. E então, ao longo do trabalho, a gente recebia esboços de artigos, as pessoas podiam comentar. Dessa maneira, nós criamos um documento, um esboço da Constituição, que foi para o Parlamento para ser deliberado, e lá teve muita briga política e implicância entre os partidos políticos, entre si. Algumas das lições que a gente tira dessas experiências é que esses tipos de pódios participatórios que se sustentam no diálogo aberto com o público, através da mídia social, por exemplo, eles também precisam estar em bom diálogo com o establishment e os políticos para ter sucesso. E a crise, a bancarrota da Islândia foi devido também a essa falta de diálogo entre os partidos e os corpos da sociedade. E isso foi muito importante. I kept imagining if the Iceland Constitution was used at Twitter in 2011, I would like to know when the Brazilian Constitution was going to be tweeted in here. Daniel. Bom, primeiro eu queria dar meu boa tarde a todos e a todas. Só avisar que
o Vinícius Vu, o secretário Vinícius Vu, teve uma reunião agora à tarde com o governador inadiável. Eu sou coordenador executivo do Gabinete Digital. Mas sábado o secretário Vinícius estará aqui numa mesa que talvez tenha um diálogo e que talvez dialogue com essa questão que você coloca de maneira muito importante, que é a mesa sobre os movimentos 2.0. Eu acho que é impossível nós pensarmos sobre o que seria, o que seria, o que se convenciona como democracia 2.0, sem pensar o que seria, o que se convenciona como movimentos 2.0. Eu acho que, tentando resgatar um pouco, e até para responder essa tua pergunta, Daniel, e pensar também o processo da Islândia, é pensar que nós estamos, independente do nome, se é democracia 2.0, se é uma nova democracia digital, eu costumo dizer que, a despeito de tudo isso, a gente, com certeza, e nenhum teórico mais especialista ou nenhum cidadão que esteja observando esses fenômenos poderia deixar de discordar que nós estamos vivendo uma segunda onda de processos de interação com a democracia e a internet. E por que essa segunda onda ela se configura como um segundo movimento? Principalmente porque eu acho que a gente superou aquela primeira euforia do início da década de 90, achando que nós teríamos criado um ambiente totalmente com possibilidades totalmente horizontais e que os atores naquele momento passariam a ter o mesmo poder um poder totalmente igual que não tinham na sua vida real. Quer dizer, eu acho que na década de 90 a gente ainda estava muito tomado por esse binarismo entre o que é virtual, real, o que é essa capacidade de vivermos numa vida digital, numa vida mais concreta. A segunda onda começa a nos mostrar, tanto a partir de movimentos sociais, mas também de ações do Estado, é que essa divisão ela é completamente insignificante quando nós começamos a pensar em processos colaborativos de interação, aproveitando esses meios para construir processos coletivos e com resultado. Acho que, com certeza, a Constituição da Islândia é um exemplo, e também processos como o portoalegre.cc, por exemplo, é um bom exemplo, que consegue aglutinar e mobilizar diversas pessoas a fim de fazer intervenções concretas na cidade. Eu acho que também, no nosso caso, o Gabinete Digital, que mobiliza coletivos, pessoas individuais, pessoas especialistas, mas também pessoas interessadas em assuntos específicos, a colaborar para a constituição de políticas públicas nas suas áreas de interesse. Então, sem pensar numa maneira evolutiva, antes pelo contrário, mas pensando em que seria democracia nas suas diversas épocas, eu acho que se a gente fosse pensar lá no início, lá em meados do século XVIII, até o que muitos já teorizaram sobre isso, não era possível pensar a constituição de uma democracia naquele momento sem pensar na constituição de uma esfera pública, em que as pessoas conseguiram, a duras penas, através de revoluções, constituir a capacidade de se expressar e, enfim, opinar sobre a vida pública. Não seria possível pensar a democracia no início do século XX sem pensar a capacidade de eleger seus representantes. O voto direto e a capacidade de você ser pensado enquanto cidadão, enquanto capaz de eleger as pessoas que iriam governar o Estado era fundamental. Talvez o que caracteriza agora esse momento, e não é um processo evolutivo, isso que eu quero dizer, é que uma democracia no nosso tempo, em 2.0, é a capacidade de termos um Estado que esteja aberto a construir políticas públicas, construir leis, construir sua própria, talvez, Constituição, de forma colaborativa e através de mobilização
de multidões interessadas na participação, que se mostram cada vez mais que não estão apáticas. Quer dizer, eu acho que os exemplos da Espanha, os exemplos aqui de Porto Alegre nas últimas semanas, mostraram que a apatia não é uma característica do nosso tempo. As próprias mobilizações do Porto Alegre como CC, por exemplo. Então, eu acho que pensar uma democracia 2.0 e pensar quando que a gente vai ter uma Constituição brasileira comitada através desses novos canais, é pensar quando, de duas formas, nós tivermos um Estado capaz de reconhecer que, nesse momento, pensar numa democracia é pensar nesses espaços que se dão através de ferramentas digitais colaborativas para que você possa dialogar com o máximo de pessoas possíveis. Senão, você pode ter rupturas. E eu digo, e por que eu pontuei tanto, e para finalizar, que não é um processo evolutivo. Entre um salto e outro, entre o salto que pensar democracia no início do século XX era escolher seus representantes e pensar agora o que é democracia, nós tivemos um momento muito importante da história que também foi o Maio de 68. Pensar democracia no Maio de 68 também era pensar em direitos de inclusão, de talvez grupos e minorias que até então tinham sido completamente ignorados pelos processos participativos. Em algumas democracias, esse processo foi inclusivo. Outros foram completamente de abafamento. No Brasil, por exemplo, nós vivenciamos isso. Pensar agora em uma democracia 2.0 é pensar numa internet livre, é pensar numa internet com menos barreiras de propriedade intelectual, em que as pessoas, como no início do processo democrático no século XVIII, tinham liberdade de se expressar. Então, fundamentalmente, além de abrir espaço, dialogar com a população, construir ferramentas de interatividade para a construção de políticas públicas, é necessário que os governos reconheçam que a internet, e aqui coloco a nossa opinião do Gabinete Digital, também considere que, para que ela aconteça, nós tenhamos que ter uma internet livre e que propicie, sem barreiras, que as pessoas possam se expressar, sem subterfúgios de legislações furtivas, em que o bloqueio e o sequestro de ideias em nome de um desenvolvimento que nós não sabemos para quem possa, digamos assim, sequestrar a capacidade de construirmos mais igualdade, mais liberdade. Legal. Bacana de mediar essa mesa, que eu não estou precisando regular o tempo de ninguém. Então, mantenha a sincronia entre todos os participantes. A Alexandra Peixoto acabou de tuitar pelo hashtag Conexões Globais. As redes sociais não estariam sendo uma grande ferramenta de controle e espionagem por parte dos Estados Unidos e das grandes corporações? A gente vai primeiro chamar o David Thorpe, que é um escritor inglês lá do Reino Unido, e atualmente ele trabalha no gabinete digital do Reino Unido, para falar, e depois acho que é uma questão que a mesa precisa compartilhar suas opiniões sobre essa questão do controle e da maneira como as informações circulam e como a gente pode identificar, então, essas questões. Então, David Thorpe, can you hear us? Hi, nice to meet you. Mr. Thorpe. Mr. Thorpe. Good Hi. afternoon. Oi. Good afternoon. It's a Boa pleasure to be tarde, here é um with you. prazer de estar Thank aqui you. com vocês. Should I begin? Devo começar? Yeah, please. Okay. You Good have afternoon. It's you a have pleasure to 15 be here minutes, with you. Mr. Thorpe. O senhor tem 15 minutos. The stewards of Brazil's digital estate. Esse estado digital no Brasil, isso
apoiaria melhor os serviços, ia engajar as pessoas e dar mais propagandade. A questão da infraestrutura é muito importante. Vocês estão vivendo uma enorme mudança social e vivendo com tecnologia nesses dias. Então, a informação na internet não é uma coisa de escritórios fechados. Nós vamos mudar para um sistema mais moderno e aberto. Então, além da tecnologia, são novas formas de ver como focamos e como distribuímos a informação. Operar nesse... o meio ambiente do governo mudou para integrar novos métodos. As expectativas de poder são diferentes e é imperativo fazer uma revisão dos sistemas GT para apoiar essas mudanças. Os serviços digitais do governo que eu faço parte, eles estão analisando produtos que estão de acordo com as necessidades das pessoas. A gente teve um relatório de 2010 sobre isso e, desde então, o governo colocou em ação uma agenda digital e um plano de reforma dos serviços civis. Digital no sentido que esses serviços podem ser entregues digitalmente e há também uma inclusão digital prevista pela agenda. Então, as capacidades para continuamente melhorar essas organizações no mundo de hoje. No último mês, o GBS esteve muito ocupado. Eu não vou falar sobre ele e o desenho que ele fez, mas muitas páginas de web que eram centradas para os políticos, agora elas estão claras e destinadas para o público. E elas incluem perguntas sobre a satisfação dos clientes e dos que pagam impostos. Eu não preciso mais pensar que as coisas são fechadas, porque tudo foi desenhado e foi publicado. Os detalhes, nossos padrões, os nossos manuais estão abertos, todas as estratégias digitais estão disponíveis e elas estão em linguagem clara para que o público faça o que estamos fazendo. A abertura e a transparência são o coração desse sistema e vão nos permitir uma série de novos fornecedores de trabalhar mais facilmente. Usar a centricidade é o princípio das nossas ações e vocês podem ver no governo político, no governo da Inglaterra, onde se deram conta que os cidadãos precisam de todo o governo, não apenas de departamentos. É diferente trabalhar para o governo do que para o público e nós estamos nos assegurando que esses serviços estão continuamente melhorando com dados abertos e vai ser também uma organização de ensino que vai coordenar equipes multidisciplinares. Nós temos 23 ministros novos e mais de 100 políticas novas e aplicadas de forma eficiente. 25 novas transações e milhares de transações por ano. Então, aumentou muito. Então, o contato com as pessoas aumentou muito. Essas transformações nos serviços do governo vai dar uma economia de 1 bilhão de libras e 8 bilhões de economia por ano.
ao prover esses serviços digitais. Mas não é só o dinheiro. A satisfação aumentou mais que o dobro. As pessoas acham que é muito mais fácil completar as tarefas, porque as tarefas são completadas mais rápido. É mais fácil, mais claro e mais rápido. Isso é uma transformação que todo o sistema operacional do governo está mudando e os cidadãos estão vendo isso. O que existe além desses sistemas? Muitos sistemas sendo implementados e esses projetos vão se tornar cada vez mais inteligentes. O governo precisa se preparar para a complexidade num mundo que se altera rapidamente. E a gente tem que, com menos recursos, fazer mais com menos. E eles também têm que identificar as lacunas que existem no sistema atual. Por exemplo, as taxas nos produtos e também a distância que existe entre a concepção da lei e a sua aplicação. Isso é muito importante para a sociedade e a forma como está sendo implementado está acelerando e é impossível implementar políticas sem pensar nas atividades. Nós não podemos mais pensar em entregar produtos sem engajar com os responsáveis. É toda uma mudança da estrutura mental que pode melhorar a velocidade dos atendimentos e isso requer uma persistência muito grande e clareza de ideias para ver quais os sistemas que temos que intervir. Então, nós não vamos capturar tudo de uma vez. Então, a gente precisa de muito investimento e participação. E vamos ver, então, as abordagens para responder a essas necessidades. O custo da infraestrutura está sendo colocado e se está pensando num bem-estar econômico para os cidadãos. Então, a escolha de ser transparentes, de apoiar o compartilhamento, de apoiar a resistência, isso mostra que nós estaremos deixando uma coisa para a próxima geração. Então, essas decisões técnicas, elas vão trazer muitos benefícios. Houve muitos inputs, muitas informações que recebemos para fazer essas políticas. O mantra da nosso GDS é confie, use e entregue. Então, a gente quer uma participação maior e no espírito, até o governo abriu os seus gastos para o público. Isso é realmente um grande desafio. A regulação é uma coisa boa, mas essa regulamentação pode trazer uma série de problemas. Então, nós tendemos a ver os nossos usuários de uma outra forma. Então, a mudança muda o padrão. A regulamentação das coisas vai desaparecer. O Departamento de Transporte fez uma série de desvios de regulamentos durante a mudança. Os ministros querem as coisas mais rápido e eles podem ver os problemas das redes públicas. 35 novas leis vão fazer uma abordagem nova para resolver os nossos problemas e eles vão estar estáveis no momento que forem lançados. E aqueles que fazem políticos, eles tentam resolver esses problemas, seja resolver problemas digitais, econômicos ou de pensamento. A gente tem uma abordagem pragmática, a gente ataca princípios novos no contexto que esse meio ambiente de operação, ele pede velocidade e que se tem que tapar as lacunas.
mas não é o objetivo da política. Precisa se adaptar a um contexto que está mudando para dar resultados mais efetivos. As soluções vão acontecer. São abordagens modulares que vão ter riscos, mas as consequências podem aparecer no projeto, o que é melhor do que acabar com o projeto. Então, a integração diminui os riscos e aumenta a resistência. Então, tem equipes para trabalhar genuinamente juntos e manter-se focados no objetivo e com a rapidez necessária. Isso vai mostrar as datas e as possibilidades de serem feitas as coisas. E as comunicações entre os acionistas e os tomadores de decisões vão melhorar a qualidade dessas decisões. A equipe é o foco da entrega. Certos departamentos já estão usando essas atividades. A gente pretende descentralizar as abordagens para que a solução de problemas seja mais rápida. A transparência que as redes sociais trazem significa que nós não vamos ter mais programas que levam muito tempo. Nós vamos engajar os cidadãos nos resultados. E isso é um trabalho em progresso. Ou seja, a gente está mais preocupado com as políticas do que terminar as coisas, porque elas estão mudando. Os dados abertos trazem um conjunto de pesquisadores e o setor privado para criar um ambiente meio econômico de valor. Esse progresso, ele gera demanda, ele dissemina também o conhecimento sobre as questões. Então, muitas coisas já estão descentralizadas e já estão disponíveis para os nossos cidadãos e para os nossos homens de negócio. O transporte de Londres abriu os seus dados e dando serviços baseado na infraestrutura já existente. Os serviços que saem desse tipo de atividade são mais eficientes. Alguns falam que o serviço faz parte da história. Eu acho que é um momento interessante para ser um servidor público. Eu acho que a velocidade da mudança pode ser um desafio, mas estamos achando um bom caminho para frente, alavancando as tecnologias para dar melhores resultados e entendendo assim as mudanças mais amplas e as necessidades das nossas organizações e instituições. Fazendo mais com menos é uma grande promessa da tecnologia, mas precisa-se da vontade humana para melhorar a realidade do cidadão. Muito obrigado. Thank you, Mr. Turner. Obrigado. Vamos começar aqui. Eu vou pedir licença e me destituir da função oficial de moderador e abrir o debate, né? Pop, tu pediu para a gente fazer uma coisa mais colaborativa. Tem um tweet pela hashtag Conexões Globais da Kátia Figueira, que eu não sei se ela está na plateia ou ela está em casa. Ela pergunta para a gente qual a importância do Marco Civil da Internet para a democracia 2.0. Como trabalhar os dois assuntos sem divergirem. Eu acrescento ao Marco Civil como pensar a democracia através de plataformas e métodos que se utilizem de tecnologias digitais se a neutralidade da rede cair. Acho que você deu a dica até na sua fala. Eu acho que é fundamental mesmo, uma coisa está muito ligada à outra. O Marco Civil, para quem, grande parte acho que do pessoal que até está aqui sabe um pouco da história, que foi um contraponto político ao PL Azeredo, o AI-5 Digital, que era um PL de criminalização das redes, das ações da cultura na rede, na internet. Então, quer dizer, a ausência de um marco como esse coloca em risco muito das práticas colaborativas e descentralizadas que a gente acredita como sendo as práticas de uma democracia
reinventado, uma democracia com, como diz o professor, com um upgrade, um suplemento, porque você deixa de poder fazer livremente algumas coisas, porque podem passar a ser ilegais, né? Como questão, por exemplo, de compartilhamento de conhecimento, a questão dos direitos autorais, algumas práticas de troca de informação de forma mais dinâmica, enfim, acho que essa é a questão dessa pergunta específica. Eu posso emendar numa coisa aqui que eu já fui provocado no Twitter, por que os parlamentares não usam a internet? Porque foi a Kátia, né? Porque nossos parlamentares não são tão avessos às novas mídias? Essa pergunta é ótima, porque é para a gente repensar, para a gente pensar a ressignificação da representação. Então, quer dizer, os parlamentares, eles deixam de ter aquele papel de um mandato obtido a partir da eleição, em que eles têm a obrigação aí de cumprir com seus projetos e dialogar através de algumas estruturas rígidas e espalhadas no tempo ali durante o mandato, e passa a ter um papel muito mais ativo nessa mediação com as redes, em estar presente na rede, estar construindo processos em rede, uma obrigação muito maior com a transparência de tudo que ele faz. Então, é uma ressignificação da representação. E grande parte do que a gente vê hoje, dos parlamentares não reconhecendo esse seu novo papel, é certamente por causa do momento transitório que a gente está vivendo de mudança de paradigma. Então, são parlamentares ainda da política do século passado. Eu vou assistir, Pop, com o sociólogo Fabrício Solanha, para pós-graduando. Para mim, a questão da neutralidade é muito importante, porque, não sei se todos estão a par, eu imagino que a plateia está muito a par desse assunto, mas talvez alguém em casa não esteja. Com o fim da neutralidade, as operadoras de telefonia, que é por onde os nossos pacotes de informação trafegam, vão poder decidir o que trafega de fato na rede. Então, se uma mobilização estiver acontecendo de maneira orgânica, horizontal na rede, Fabrício, e as operadoras decidirem que esses pacotes não vão mais trafegar, isso diretamente vai afetar as novas formas de democracia. Como é que tu acha que a sociedade civil e o governo devem responder a essa grande questão, que não depende só do Brasil, depende de um conjunto de países aí para que isso não aconteça? Bom, veja só, um grande exemplo disso, eu acho, do que talvez explicar o que é neutralidade e a necessidade de um marco civil para a internet, ou de leis que regulem de forma positiva e não negativa a internet, é mais fácil explicando o que pode acontecer se ele não existir. Há poucos dias atrás, o Paquistão, por exemplo, alguns meses, até quase um ano, o Paquistão, por exemplo, comprou um sistema inteiro da França para monitorar todos os pacotes que passam pela internet, inclusive pela telefonia convencional. Isso porque telefonia, TV a cabo, até a própria TV aberta, agora tudo é digital. Se tudo é digital, é facilmente monitorável pelos grandes centros em que essa informação passa, pelos grandes hubs em que essa informação é distribuída. Pensar em leis de regulação é pensar exatamente nesses direitos de privacidade, assim como a gente pensou direitos de privacidade lá por 1950, quando isso era uma novidade, no sentido o que é vida privada, o que não é, e o que são direitos de vida privada. Pensar agora essa democracia digital pensar essa democracia 2.0, ou pensar uma democracia para o nosso tempo, é exatamente isso. Que direitos eu tenho sobre essas informações que são minhas e que, é passível de uma grande empresa ou até um governante, digamos assim, fazer um tracking, a me perseguir a todos os passos. Quer dizer, eu quando aceitei ali aquele contrato inicial, quando comprei meu celular, ali dizia, olha, esse celular pode estar sendo monitorado 24 horas por dia. Passar por esses tipos de opções
que eu acho que nós deveríamos não só dizer sim ou não, mas sempre ter a possibilidade de isso não acontecer por princípio, afinal é uma liberdade sine qua non de qualquer cidadão. Agora, fundamental para isso é pensar que imaginem se talvez uma grande, como você colocou, se um dos grandes protestos, por exemplo, fosse sobre os altos custos da telefonia ou da internet, ou se os protestos fossem sobre os acordos feitos com uma empresa X ou Y, quer dizer, que interesse tem se essa empresa tem, por exemplo, toda a possibilidade de dizer o que entra ou não nessa como prioridade na rede. Eu acho que, assim como a possibilidade de liberdade de expressão foi estabelecida na medida que todos têm direito à fala em alguma medida, possibilitar que todos os pacotes sejam iguais perante a rede na internet é fundamental para que uma democracia do nosso tempo seja possível. Legal, vou fazer mais uma pergunta só pelo Twitter aqui, e depois a gente passa para a plateia. O Hélio Paz pergunta pelo Conexões Globais: quais os critérios, Mr. Bergman, de mediação das sugestões dos irlandeses nas mídias sociais para aprovação das leis pelo Parlamento da Islândia? I hope I have understood the question correctly. Sim. Então, isso foi um evento contínuo. Ele não foi muito sistemático. Como o input foi usado, o Conselho simplesmente decidiu que iria convidar qualquer pessoa a contribuir qualquer sugestão que tivesse, ou que gostariam emitir. E havia várias formas de fazer isso. Mas essa estrutura só foi até ali. Após isto, era a questão da qualidade das sugestões e os comentários que ditou o que aconteceria no final. Não havia nenhum critério específico que nós decidimos qual iríamos usar. Vários dos comentários eram irrelevantes. Alguns eram fora da abrangência do que estávamos fazendo. Alguns comentários estávamos contra o que estávamos propondo. Mas os comentários que poderíamos usar, o impacto que poderíamos usar, era algo que adicionou, agregou a filosofia do documento que estávamos criando. Ou se a gente sentisse uma tendência numa questão específica. Por exemplo, recursos nacionais estavam sendo usados por entidades privadas, estavam se tornando propriedade privada, e o público queria reclamar esses recursos na Constituição. Então era um dos comentários que nós conseguimos usar. Também existiam algumas associações, a questão de direitos humanos, pessoas transgeneradas e seus direitos, e os direitos deles, e alguns exemplos parecidos. Mas eu me sinto que o maior impacto dessa participação, independente da forma que eles se comunicaram, era que as pessoas do país sentiram que tinham uma voz e que tinha liberdade de participar, e que uma contribuição bem construída seria usada pelo Conselho.
Esse sentimento, no geral, de participação aberta, eu creio que era muito mais importante do que criar critérios mais restritos de como as contribuições poderiam ser feitas. E para a Islândia, nessa época, isso era um processo de cura. Essa participação, essa oportunidade para a participação ajudou o país a recuperar de uma crise financeira. Então, isso foi fundamental para a nossa recuperação. Isso é algo que pode ser usado em outros lugares. Os irlandeses, por exemplo, estão fazendo uma convenção constitucional. Uma parte usa o modelo da Islândia e outros aspectos são completamente novos. E eu creio que isso está acontecendo pelo mundo todo. Além de democracia representativa, também estamos adicionando outro aspecto, que é corpos participativos. É muito importante que esses dois tipos de decisão democrática não entrem em conflito um com o outro. E isso aconteceu um pouco na Islândia. E uma das lições que aprendemos é que os órgãos participativos, seja virtual ou presencial, precisam agregar ao governo representativo tradicional, mas não tomar o seu lugar. Cada um tem o seu propósito e não devem ser vistos como antagonista contra um com o outro, ou em conflito um com o outro. Então, acho que essa foi uma lição muito importante no desenvolvimento de democracia participatória. E isso, então, é uma mudança de paradigma no desenvolvimento da democracia pelo mundo. É uma tendência que não vai parar. A única pergunta é: como essas partes participatórias da decisão podem ser adicionado ou construído de tal forma que ele complementa aquilo que já existe e não esteja em conflito com ele. Esse é o painel sobre democracia 2.0 no Conexões Globais. Vamos abrir para a plateia. Quem tiver questões, por favor, pode levantar o braço, dirigi-las aos nossos debatedores. Vocês podem mandar questões também para Conexões Globais pelo Twitter, pela hashtag Conexões Globais. Legal, estou recebendo o toque do Marcelo. Nós vamos para as considerações finais. Quem quer começar? Para o ímpar? Não. Tá. Vamos lá? Quem começa? Vou chamar o inglês? Não, acho que não. A gente pode chamar ele daqui a pouco. Temos mais uns 10 minutinhos. Não, agora não. Eu queria falar um pouquinho da... David, ele está ouvindo a gente, né? David está ouvindo a gente? Tá, legal. Uma coisa que eu queria falar bem rápido sobre a fala do David, e espero que ele esteja ouvindo a tradução, de certa forma ele abordou um pouquinho na fala dele, mas me deu muita impressão, acho que também do que eu acompanho um pouquinho do trabalho lá do GDS, é de que eles estão apontando um caminho dessa coisa do que a gente tem falado aqui de forma bem conceitual, da construção de espaços de colaboração, que é um caminho, diria talvez bem inglês, que é focar nos serviços, né? Eles veem muito o governo com essa máquina de serviços que precisa prestar serviços rápido e eficiente, mas a sacada deles, que eu acho que é uma coisa para a gente aproveitar e se inspirar aqui, é que eles estão numa perspectiva de fazer isso de forma tão aberta, baseado tudo em dados abertos, transparência total, absoluta, que eles estão de fato, em alguns casos está acontecendo lá, abrindo oportunidades para que essa prestação de serviços aconteça em conjunto com organizações da sociedade. E esse é um caminho de democracia
reinventada que a gente está indo, porque é disso que a gente está falando também, né? De certa forma, eles acaba sendo uma participação social nas políticas públicas que não é no campo exclusivamente do discurso, da formulação, mas é um pouco no campo da formulação pela prática, né? Vamos fazer junto. Claro, estou talvez romantizando um pouco, mas me inspirou um pouco nesse sentido. Acho que isso aponta para esse caminho, mas também traz outras questões problemáticas aí para a gente, obviamente, não conseguimos debater aqui, mas o debate segue nas redes, né, gente? Então, acho que isso também já é um pouco da minha fala de considerações finais, e eu queria provocar o David a incluir alguma coisa, algum comentário sobre isso que eu falei na fala de considerações finais dele. Meu recado final é que eu acho que você pegou num ponto muito importante aqui, Pop. Eu acho que o mundo todo está ensinando a cada iniciativa no mundo. Acho que todas, não é por menos que aqui a gente tem uma mesa com Islândia, Inglaterra, e também a gente tem, como o próprio enunciado da mesa, vem num contexto do Open Government Partnership, que aconteceu em 2011, enfim, em 2012, quer dizer que, então, pensa, que coloca na pauta, como você falou, Pop, está na pauta agora de qualquer organismo internacional, de qualquer governo, está no discurso mesmo dos próprios gestores. Agora, eu acho que o momento é pensar como operacionalizar isso de forma não só, digamos assim, de forma discursiva, como você fala, ou só não na forma de serviço, mas na forma mesmo em que também as iniciativas sejam pensadas de forma eficiente na decisão do gestor. Quer dizer, só para relatar e finalizar aqui com as minhas palavras, eu acho que um desafio nosso que nós pensamos sempre do Gabinete Digital foi pensar, bom, temos que abrir espaço de participação para a formulação coletiva de políticas públicas, de expressão dessas multidões que se organizam na internet, mas fundamentalmente, para que serve isso? Serve para influenciar diretamente a decisão do gestor. Acho que a evolução da primeira para a segunda onda de participação na internet, que eu falava no início, Daniel, é um pouco isso. Nós só vamos consolidar um processo de democracia 2.0, democracia do nosso tempo aqui, através de elementos de democracia digital, quando realmente as nossas plataformas, os nossos instrumentos e a capacidade de abertura do Estado verdadeiramente puder, de forma objetiva e clara, mostrar para o cidadão, né, e eu acho que vocês lá estão nesse processo, então é muito importante pensar também, mostrar ao cidadão que aquela pequena participação, como aquele pequeno commit lá no kernel do Linux, ou aquele pequeno verbete lá da Wikipedia, é possível de ser verificado, olhado, e a eficiência está lá demonstrada, porque está lá aquela participação ad eternum. Na participação também do que se chama de um Wiki-Government, ou de um governo colaborativo, a participação do cidadão ela tem que ser efetiva, mesmo que ela seja pequena, ou granular, ou que ela seja enorme. Mas ela tem que estar lá registrada, tem que se identificar como também partícipe daquele processo. Eu acho que participação no nosso tempo nunca antes representou tanto também identidade. Representação no nosso tempo nunca representou tanto identidade com as pessoas que estão lá gerindo os processos também do Estado e que estão lá como representantes da sociedade. Então, para finalizar, eu acho que é um pouco isso. Só vamos evoluir se dermos passos largos na capacidade das multidões também ajudar a decidir que o seu dia a dia, o que o Estado faz no seu dia a dia. All right, I understand I should give my final comments. Vou dar meu comentário final. Foi muito interessante tomar parte desse debate.
debate, dessas conferências muito vivas e interessantes, e eu aproveitei bastante. Eu vou sair com esse pensamento. A tendência que começou aqui em Porto Alegre em 1999 com o seu desenvolvimento e a democracia do orçamento participativo, isso continuou em muitos. Tem estados no Canadá, que também tem as suas assembleias, tem operações na Holanda, na Bélgica e na Irlanda, e onde os cidadãos se envolvem até os cidadãos da Islândia envolvidos na Constituição. Isso é uma tendência que não vai parar, ela vai pelo mundo todo, mas é muito importante manter em mente não tem um modelo que sirva para todos. Como a cultura, a colocação em prática da participação e da ordem pública nessas tomadas de decisões públicas, elas têm que estar de acordo com as propostas, de acordo com o seu lugar. Então, é a variedade desses exercícios que é importante para o seu sucesso. E que é um pouquinho do processo que nós já temos e que nem tudo está em conflito. Eu pelo menos estou muito interessado em seguir esses processos nos anos que vêm. Mr. Thorpe, are you hearing us? For you to give us your final considerations, 1 minute of final considerations. 1 minuto de considerações finais, por favor. Por favor, faça alguns comentários sobre o que eu disse sobre o GDS. Eu acho que usuários no centro, a centralização dos usuários é o ponto de partida. Governo existe para servir o cidadão. Então, tudo que nós fazemos é centralizado no usuário, tudo engaja as contribuições do usuário e assim desenhar os serviços. Nós fazemos isso em várias formas, como o senhor que acabou de falar disse, contexto é muito importante. Nós não entramos com produtos ou ideias que já estabelecidas. Nós olhamos o contexto, nós olhamos o usuário e depois projetamos para aquela situação. Eu creio que isso é uma questão fundamental que nós precisamos examinar quando olharmos as redes públicas. Okay, final considerations. I think this was very rich. Bergman é inspiradora, mas o nosso desafio talvez seja não clonar a experiência islandesa, que é uma resposta aos problemas islandeses, a maneira islandesa de responder aquelas questões, e sim como o povo brasileiro, a sociedade brasileira encara seus problemas, escuta seus problemas e encontra a resposta com sotaque brasileiro para fazer frente aos seus dilemas e a maneira como vai encarar essa nova fase da democracia. Então, agradeço muito, acho que é um painel extremamente rico, Conexões Globais, continua agora com mais uma atração. André Busato, é isso aí? Ok, Daniel, muito obrigado, acho que foi um debate ótimo. Vamos bater palma, agradecer a participação dos nossos debatedores. Fabrício Solânia, do Gabinete Digital do Rio Grande do Sul, Eurico Bergman, que veio da Islândia para conversar com a gente, o Ricardo Popp, da Secretaria-Geral da Presidência da República, Daniel, nosso mediador da Unicinos, e também da participação pela web que nós tivemos do Reino Unido, do David Thorpe, e também da Victoria Esser, do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Bom, e a gente continua agora o Conexões Globais, com um pouco de música, né? A gente teve aí bastante discussão e agora a gente vai para arte, cultura digital. Bom, Maracatu todo mundo conhece aqui no Brasil e até fora do Brasil agora. É uma manifestação popular que começou em Pernambuco e agora já está
difundida aí mundo afora. Aqui em Porto Alegre, o grupo Maracatu Trovão surgiu em setembro de 2004, a partir da realização de uma oficina desse ritmo por aqui. Interessados na difusão desse estilo de música na cena cultural porto-alegrense, os integrantes do Trovão têm se empenhado em estudar, também aprofundar os conhecimentos relativos a toda a manifestação que vem junto com esse ritmo que veio lá de Pernambuco, as práticas, experiências, adaptações